Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, e essa semana deve ser marcada por um conjunto de informações que deve trazer bastante movimento ao mercado de câmbio e mercado financeiro. Além disso, além dos indicadores, né, tem já alguma volatilidade no ar em função das últimas falas, né, do presidente Donald Trump, que disse que vai taxar aço e alumínio em nível global. Isso acaba impactando o Brasil também. Então, isso já traz alguns movimentos, algumas instabilidades logo nas primeiras horas do pregão desta segunda. Bom, no que diz respeito aos indicadores, a gente tem a divulgação do IPCA fechado no mês de janeiro. A expectativa é de que a variação seja próxima de 0,16%, essa é a mediana do mercado. A nossa projeção está bem abaixo, um pouco abaixo, na verdade, 0,05, que é o piso das projeções coletadas pelo broadcast, e a projeção mais alta é da FGV, 0,24%. Isso relativo ao IPCA de janeiro. Além do número em si, né, não, acho que vai importar menos a variação total do que o comportamento dos núcleos de inflação. Como é que está essas medidas de inflação que nos mostram o ritmo dos preços que não costumam ter grande variação, né, para entender qual que é o impacto do aumento da atividade econômica sobre o nível de preços. A gente sabe 0,24, 0,05, 0,16% é um ritmo relativamente fraco para o mês de janeiro, e esse ritmo fraco se dá quase que por exclusividade, pelo bônus de Itaipu. Então, uma redução nas tarifas de energia elétrica que devem trazer certo alívio na inflação no primeiro mês do ano, e esse número vai vir muito mais forte. Nossa projeção, por enquanto, está em 1,4% para o mês de fevereiro, esse mês em que nós estamos. Bom, além dos dados de inflação, a gente tem dados de atividade econômica. O IBGE deve divulgar as pesquisas mensais do comércio e do setor de serviços. A gente espera um aumento marginal para as duas pesquisas, apesar da queda que foi registrada na produção industrial. É a terceira queda mensal consecutiva, diga-se de passagem, na produção industrial brasileira. Além dos indicadores de atividade e de inflação aqui no Brasil, o mercado estará de olho no índice de inflação lá nos Estados Unidos. A expectativa de um aumento relativamente baixo, 0,2%, que é a expectativa do próprio Fed de aumento da inflação para janeiro. E no que diz respeito às projeções do Fed, vem mais 0,2% de variação em fevereiro. Se esses dados de janeiro e fevereiro se concretizarem, a inflação, medida em 12 meses, deve arrefecer dos atuais 2,9% para perto de 2,6%. Então, apesar da atividade econômica ainda forte, né, apesar do conservadorismo justificado do Federal Reserve, né, que decidiu manter as taxas de juros inalteradas na última reunião, apesar de tudo isso, a inflação nos Estados Unidos permanece em relativo controle, né? Aliás, convergindo para níveis mais baixos, como eu disse, provavelmente de 2,9% para 2,6%. Chama atenção, além desses dados dos Estados Unidos, a gente deve ter divulgação de dados na China e dados na Europa. Sobre a China, no sábado, o governo publicou os dados de inflação. Os números vieram acima do esperado, ou melhor, em linha com o que o mercado esperou, 0,7% de variação no mês de janeiro, e pasmem, 0,5% de variação de inflação acumulada nos últimos 12 meses. Como o número veio mais ou menos em linha com o que o mercado esperava, isso já traz alguma volatilidade, porque a nossa expectativa é de que se o número viesse abaixo do que o mercado, ou muito abaixo do que o mercado estava esperando, o governo e o Banco Central lá da China poderiam ter de antecipar as suas decisões de cortar juros e anunciar, por exemplo, um pacote de estímulo fiscal, coisa que não deve acontecer, já que a inflação veio mais ou menos no que o mercado, dentro do que o mercado esperava. E a inflação, que hoje está 0,5% nos 12 meses encerrados em janeiro, está bem acima do 0,1% que foi registrado nos 12 meses encerrados em dezembro de 2024. Então, talvez ali um momento de espera do Banco Central da China, do governo da China, para anunciar novos cortes de gastos. Bom, para ter certeza do ritmo de atividade econômica lá nos Estados, ou melhor, na China, a gente tem dados de novos empréstimos. Se o volume de novos empréstimos tiver sido acima do esperado, ou em linha com o esperado, boa notícia de que a China talvez consiga crescer novamente, atingir as suas metas domésticas de crescimento para 2025 também, assim como fez em 2024. Por fim, leitura preliminar do produto interno bruto da zona do euro. A zona do euro está sofrendo bastante questões de energia, questões de demanda, problemas geopolíticos e agora todos os riscos que envolvem também possíveis tarifas de importação dos Estados Unidos em relação ao conjunto de países que integram não apenas a zona do euro, mas também a União Europeia.
qualquer grande novidade em torno dos indicadores e notícias que podem trazer volatilidade ao mercado de câmbio ou ao mercado financeiro, a gente volta aqui para falar com vocês. Um abraço, excelente semana a todos.